feira agropecuária estava no auge. Barracas de artesanato, cheiro de pastel frito no ar, crianças correndo entre as cercas dos animais. Era sábado de manhã, sol forte, aquele calor seco do interior que gruda na pele. No pavilhão principal, onde ficavam os touros de leilão, a movimentação era intensa. Gente com chapéu de couro, botas, camisa xadrez. Fazendeiros, compradores, curiosos. Todo mundo ali sabia que aquele era o evento do ano na cidade. No meio daquela multidão, um homem magro, camisa desbotada, tênis gasto, carregava um bebê contra o peito. O nome dele era Rodrigo. 32 anos, rosto cansado, olheiras fundas. O filho, Miguel, tinha apenas 8 meses. Rodrigo segurava ele com cuidado, uma mão na cabeça do bebê, a outra apoiando as costas. Ele tinha vindo à feira porque era de graça, porque queria que o filho visse os animais, porque precisava de um momento longe da rotina sufocante de trabalhar, cuidar, sobreviver. Rodrigo era pai solteiro. A esposa tinha morrido no parto. Desde então, era só ele e Miguel. Sem família por perto, sem rede de apoio, sem folga. Ele trabalhava como ajudante em um mercado, carregava caixa, repunha a prateleira, fazia hora extra quando dava. O salário mal cobria aluguel e fraldas. Mas ele não reclamava. Não tinha tempo para isso. Naquele sábado, ele só queria um pouco de paz. Ver o filho olhando para os animais, talvez tirar uma foto, voltar para casa e dormir cedo. Nada demais. Nada que pudesse dar errado. Só que deu. Rodrigo estava distraído, olhando o celular, tentando tirar uma foto de Miguel com as vacas ao fundo, quando pisou onde não devia. Ele atravessou uma cerca baixa, dessas de madeira, que separava o corredor de visitantes da área de manejo. Não viu a placa. Não ouviu o aviso. Simplesmente entrou. E, de repente, estava no meio de um cercado de terra batida, sozinho, com o bebê nos braços. Foi quando ele ouviu o bufo. Rodrigo levantou a cabeça. A uns 10 metros de distância, parado como uma estátua de músculo e ódio, estava o touro. Pelagem preta, chifres grossos e curvos, olhos fixos nele. O bicho era imenso, pesava fácil meia tonelada. As narinas dilatavam, expelindo vapor no ar quente. A pata dianteira raspou o chão uma vez. 2 vezes. Rodrigo congelou. O bebê começou a chorar. O som ecoou no silêncio tenso que tinha tomado conta do pavilhão. As pessoas ao redor perceberam o que estava acontecendo. Alguém gritou. Outro tentou pular a cerca, mas era tarde demais. O touro já tinha decidido. Ele abaixou a cabeça, os chifres apontaram para frente e investiu. Rodrigo não conseguiu se mexer. O corpo dele simplesmente travou. Ele apertou Miguel contra o peito, virou de lado, como se isso fosse fazer alguma diferença. O som dos cascos batendo na terra ficava mais alto, mais perto, mais real. E então, do nada, alguém entrou no cercado. Um homem alto, barriga saliente, chapéu de couro caro, botas de cano alto reluzentes. Ele correu na frente de Rodrigo, abriu os braços, gritou algo que ninguém entendeu direito e desviou a atenção do touro. O bicho freou, confuso, virou a cabeça para o lado. O homem aproveitou, agarrou Rodrigo pelo braço e puxou ele para fora do cercado com uma força surpreendente. Rodrigo caiu de joelhos do outro lado da cerca, ainda segurando Miguel. O bebê chorava alto agora. As mãos de Rodrigo tremiam. Ele não conseguia respirar direito. O homem que tinha salvado ele ficou parado ali, respirando fundo, suado, olhando para o touro que agora estava parado no meio do cercado, bufando baixo, como se nada tivesse acontecido. A multidão explodiu em aplausos. O homem tirou o chapéu, passou a mão na testa, sorriu largo. Alguém gritou o nome dele. Seu Valdemar, fazendeiro, dono de terras, dono do touro. Rodrigo ainda estava no chão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Seu Valdemar se abaixou, estendeu a mão para ele. Tá tudo bem, rapaz. Foi por pouco, mas tá tudo bem. Rodrigo apertou a mão dele, ainda tremendo. Obrigado. Obrigado, senhor. Eu não vi. Eu não... Relaxa. Acontece. O importante é que vocês estão bem. Rodrigo olhou para o filho. Miguel tinha parado de chorar, mas ainda soluçava baixinho. Ele beijou a testa do bebê, sentindo o coração martelando no peito. Seu Valdemar ajudou ele a levantar. A multidão continuava aplaudindo. Alguém veio com água. Outro ofereceu uma cadeira. Rodrigo sentou, ainda segurando Miguel, ainda tentando entender como tinha sobrevivido. Seu Valdemar ficou ali do lado,
recebendo os parabéns, os tapinhas nas costas, os elogios. Herói, corajoso, homem de fibra. Rodrigo olhou para ele e sentiu uma gratidão imensa. Aquele homem tinha salvado a vida dele, a vida do filho dele. Mas o que Rodrigo não sabia, o que ninguém ali sabia, era que aquele touro não deveria estar naquela feira, que aquele animal já tinha atacado antes, e que seu Valdemar sabia disso muito bem. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela cidade inteira. O vídeo do quase acidente rodou nos grupos de WhatsApp, nas páginas locais do Facebook, até apareceu no jornal da região. Fazendeiro salva pai e bebê de ataque de touro em feira agropecuária. A manchete vinha acompanhada de uma foto. Seu Valdemar, sorriso largo, chapéu na mão, ao lado de Rodrigo, que segurava Miguel e parecia ainda em choque. Rodrigo foi parar na casa de seu Valdemar 2 dias depois. O fazendeiro tinha mandado um recado pelo organizador da feira. Queria ver como o pai e o bebê estavam. Queria ter certeza de que estava tudo bem. Rodrigo achou o gesto bonito, gentil, coisa de gente boa. A fazenda ficava a uns 20 minutos da cidade. Portão alto, cerca elétrica, entrada de pedra portuguesa. Rodrigo chegou de ônibus, desceu na estrada e caminhou o resto do caminho com Miguel no colo. Quando tocou a campainha, uma empregada abriu o portão e o levou até a varanda da casa principal. Seu Valdemar estava sentado numa cadeira de balanço tomando café, olhando para o pasto. Quando viu Rodrigo, levantou com um sorriso. Rapaz, que bom te ver. E o pequeno aí, como é que tá? Tá bem, senhor, graças a Deus. E graças ao senhor também. Seu Valdemar deu uma risada. Fez um gesto com a mão como se fosse nada. Ah, deixa disso. Fiz o que qualquer um faria. Rodrigo não tinha certeza se qualquer um faria, mas não disse nada. Sentou onde seu Valdemar indicou, aceitou o café que a empregada trouxe e ficou ali, meio sem jeito, segurando a xícara com uma mão e Miguel com a outra. Eles conversaram por uns 20 minutos. Seu Valdemar perguntou onde Rodrigo trabalhava, como era criar o filho sozinho, se precisava de alguma coisa. Rodrigo respondeu com honestidade, sem pedir nada, mas também sem esconder a dificuldade. Seu Valdemar ouviu tudo, balançando a cabeça, fazendo aquele som de quem entende. No final, o fazendeiro se levantou, foi até dentro da casa e voltou com um envelope. Olha, sei que não é muito, mas quero que você pegue isso, para ajudar com o menino. Compra umas coisas para ele, sei lá, faz o que achar melhor. Rodrigo abriu o envelope. Tinha R$ 500 ali dentro. Para ele, era quase um mês de feira. Ele olhou para seu Valdemar sem saber o que dizer. Senhor, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, e vai aceitar. Não tô te dando esmola, rapaz, tô te dando uma ajuda. Aceita. Rodrigo engoliu seco, guardou o envelope no bolso e agradeceu. Saiu de lá se sentindo grato, confuso e com uma sensação estranha no peito que ele não conseguia nomear. Mas 3 dias depois, tudo mudou. Rodrigo estava no mercado, repondo as prateleiras de macarrão, quando um homem se aproximou dele. Baixo, magro, boné sujo, mãos calejadas. Rodrigo não conhecia ele, mas o homem parecia saber quem Rodrigo era. Você é o pai do bebê, né? O que quase foi atacado pelo touro do Valdemar. Rodrigo parou o que estava fazendo, olhou para o homem. Sou. Por quê? O homem olhou para os lados como se estivesse checando se alguém estava ouvindo. Preciso falar com você, mas não aqui. Você tem um horário de almoço? Rodrigo franziu a testa. Tenho, 12:00. Mas quem é você? Meu nome é Toninho. Eu trabalhava na fazenda do Valdemar, até semana passada. Rodrigo sentiu algo apertar no estômago. O que você quer comigo? Toninho respirou fundo. Quero te contar uma coisa que você precisa saber, sobre aquele touro. Ao 12:00, Rodrigo encontrou Toninho numa pracinha perto do mercado. Eles sentaram num banco de madeira, longe de todo mundo. Miguel dormia no carrinho. Toninho acendeu um cigarro, deu 2 tragadas e começou a falar. Aquele touro que quase te matou? Ele se chama Imperador? É um Nelore premiado. Valioso pra caramba. O Valdemar pagou uma fortuna nele há uns 2 anos. Usa ele para reprodução, para leilão, para mostrar para os outros fazendeiros. É tipo um troféu para ele. Rodrigo ouviu em silêncio. Só que o Imperador é agressivo, sempre foi. Mas piorou. Há uns 6 meses ele atacou um peão lá na fazenda. O cara estava limpando no cercado. O touro investiu, pegou ele de raspão, quebrou 3 costelas. O Valdemar pagou o hospital, pagou um extra pro cara ficar quieto e seguiu em frente. Rodrigo sentiu o estômago revirar.
2 meses depois, o imperador atacou de novo. Dessa vez foi o veterinário. O bicho derrubou a cerca de contenção, quase matou o homem. Eu estava lá, vi tudo. A gente pediu pro Valdemar sacrificar o touro. Falamos que ele era perigoso demais, mas o Valdemar não quis nem ouvir. Disse que o touro valia muito, que era só uma questão de manejo, que a gente é que não sabia lidar com ele. Toninho jogou o cigarro no chão, pisou em cima. Aí veio a feira. Nossa, a gente sabia que o imperador não podia ir. Tem norma de segurança, tem laudo que precisa ser feito. Mas o Valdemar falsificou tudo. Pagou alguém para assinar os papéis. Levou o touro mesmo assim, e você sabe o resto. Rodrigo ficou olhando para o chão, processando cada palavra. Por que você está me contando isso? Porque me demitiram, porque eu reclamei demais, e porque eu não consigo dormir sabendo que aquele bicho quase matou uma criança por causa da ganância de um homem. Rodrigo levantou a cabeça, olhou para Toninho. Você tem como provar isso? Toninho hesitou. Tenho fotos, tenho mensagens, e tem mais gente que sabe, mas ninguém vai falar. Todo mundo tem medo do Valdemar. Rodrigo olhou para o filho dormindo no carrinho. Sentiu algo queimar dentro do peito. Não era raiva, era algo pior. Era a sensação de ter sido enganado, de ter agradecido o homem errado. Rodrigo passou a noite inteira acordado. Miguel dormia no berço ao lado da cama, respirando devagar, alheio a tudo. Mas Rodrigo não conseguia fechar os olhos. A cabeça dele era um turbilhão. As palavras de Toninho ecoavam sem parar. O touro era perigoso. O Valdemar sabia. E mesmo assim, levou o bicho para a feira. Perto de famílias, perto de crianças, perto do Miguel. Ele pegou o celular, abriu o WhatsApp, olhou as mensagens que Toninho tinha mandado. Fotos do touro atacando a cerca. Print de uma conversa entre funcionários da fazenda falando sobre o comportamento agressivo do animal. Um áudio de alguém dizendo que o Valdemar tinha mandado levar o imperador para a feira de qualquer jeito. Tudo ali. Tudo documentado. Rodrigo respirou fundo. Sabia o que precisava fazer, mas também sabia o que isso significava. Seu Valdemar era respeitado. Tinha dinheiro, tinha influência, tinha amigos em todo lugar. E Rodrigo? Rodrigo era um repositor de mercado, um pai solteiro que mal conseguia pagar o aluguel. Quem ia acreditar nele? Mas quando olhou para o Miguel, a dúvida sumiu. Na manhã seguinte, Rodrigo foi até o Ministério Público. Levou tudo que Toninho tinha dado. Fotos, mensagens, áudios. Sentou na frente de uma promotora chamada Doutora Cláudia, uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, olhar sério. Ela ouviu tudo em silêncio, anotando, fazendo perguntas pontuais. Quando Rodrigo terminou, ela juntou os papéis, olhou para ele e disse: Isso é grave, muito grave. Se o que você está dizendo for verdade, o Sr. Valdemar cometeu várias infrações. Falsificação de documentos, exposição de pessoas a risco, negligência. Vou abrir uma investigação. Rodrigo sentiu um alívio misturado com medo. E quanto tempo isso leva? Depende, mas vou pedir urgência. Esse touro não pode continuar sendo exposto ao público. Rodrigo agradeceu e saiu de lá com o coração acelerado. Sabia que tinha feito a coisa certa, mas também sabia que tinha acabado de cutucar uma onça com vara curta. 2 dias depois, a notícia vazou. Rodrigo estava no mercado quando o gerente o chamou no escritório. O homem estava visivelmente desconfortável. Fechou a porta, cruzou os braços e foi direto ao ponto. Rodrigo, preciso te falar uma coisa. O dono do mercado me ligou hoje de manhã. Ele é amigo do Valdemar, e o Valdemar está muito bravo com você. Rodrigo sentiu o estômago afundar. Eu só fiz o que era certo. Eu sei, mas o problema é que o dono quer que eu te demita. Rodrigo ficou em silêncio. Sabia que isso podia acontecer, mas ouvir em voz alta doía de um jeito diferente. Eu não vou te demitir, o gerente continuou. Não acho isso justo, mas vou ser honesto com você. A pressão está grande. Não sei quanto tempo eu consigo segurar. Rodrigo agradeceu, voltou para o trabalho, mas o resto do dia foi um borrão. Ele sentia os olhares dos colegas, alguns solidários, outros curiosos, outros claramente desconfortáveis. Quando chegou em casa naquela noite, tinha uma mensagem no celular. Número desconhecido. Você não sabe com quem está mexendo. Volta atrás enquanto é tempo. Rodrigo bloqueou o número, mas a mensagem ficou na cabeça dele. No dia seguinte, a investigação do Ministério Público avançou. Doutora Cláudia conseguiu uma ordem judicial para inspecionar a fazenda do Valdemar. Veterinários, fiscais, peritos. Todo mundo foi até lá. Rodrigo não estava presente, mas Toninho mandou mensagem contando tudo. Tá um caos aqui. Aprenderam o touro, acharam mais irregularidades. O Valdemar tá fora de si.
Rodrigo leu a mensagem e sentiu um misto de satisfação e medo. Satisfação porque a verdade estava vindo à tona. Medo porque sabia que isso não ia ficar assim. E não ficou. 3 dias depois, Rodrigo foi demitido. O gerente pediu desculpas. Disse que não tinha escolha, que a pressão tinha ficado insustentável. Rodrigo entendeu. Não culpou o homem, mas saiu de lá com uma sensação de vazio no peito. Sem emprego, com um filho para criar, e agora com um inimigo poderoso. Ele voltou para casa, sentou no sofá, olhou para o Miguel brincando no chão com os blocos de montar. O menino ria, empilhava as peças, derrubava tudo e ria de novo, alheio a tudo, feliz. Rodrigo sentiu os olhos arderem, não ia desistir, não podia. Mas pela primeira vez desde que tudo começou, ele se perguntou se tinha feito a escolha certa. Naquela noite outra mensagem chegou, dessa vez de um número diferente. Seu Rodrigo, meu nome é Beatriz, sou jornalista do jornal local. Soube da sua história. Gostaria de conversar com você. Acho que as pessoas precisam saber o que aconteceu de verdade. Rodrigo olhou para a mensagem por um longo tempo. Sabia que falar com a imprensa ia jogar mais lenha na fogueira. Ia deixar o Valdemar ainda mais furioso. Ia expor ele e o Miguel ainda mais. Mas também sabia que era a única chance de a verdade chegar em todo mundo. De não deixar que a versão do Valdemar fosse a única contada. Ele digitou a resposta. Podemos conversar amanhã. E apertou enviar. Beatriz chegou no dia seguinte, no meio da tarde. Era uma mulher jovem, uns 30 e poucos anos, cabelo curto, jeito sério, mas acessível. Sentou na mesa da cozinha de Rodrigo, abriu o notebook, ligou o gravador do celular e disse: Pode começar do início. Eu quero ouvir tudo. Rodrigo contou. Desde o momento em que viu o touro na feira até a demissão. Falou do Miguel, do susto, do desespero. Falou do Toninho, das provas, da denúncia. Falou das ameaças, da pressão, de como perdeu o emprego. Beatriz ouvia em silêncio, anotando, fazendo perguntas quando precisava de mais detalhes. Quando Rodrigo terminou, ela desligou o gravador e olhou para ele com uma expressão que misturava indignação e determinação. Isso vai virar matéria, e vai ser grande. O Valdemar não vai gostar, mas as pessoas precisam saber. Rodrigo assentiu. Sabia que não tinha mais volta. A matéria saiu 2 dias depois. Primeira página do jornal local. Título em letras garrafais. Fazendeiro expõe público a touro perigoso em feira agropecuária. Pai denuncia e perde emprego. A reportagem era completa. Tinha a versão de Rodrigo, os documentos que ele entregou para o Ministério Público, depoimentos de outras pessoas que estavam na feira e até uma entrevista com um veterinário explicando os riscos de expor um animal agressivo em ambiente público. Beatriz tinha feito um trabalho impecável. A reação foi imediata. Nas redes sociais, a história viralizou. Gente compartilhando, comentando, se revoltando. Muitos apoiavam Rodrigo. Diziam que ele era corajoso, que tinha feito certo, que o Valdemar precisava ser responsabilizado. Mas tinha também quem defendesse o fazendeiro. Gente dizendo que Rodrigo estava exagerando, que era tudo uma tentativa de ganhar dinheiro, que ele estava destruindo a reputação de um homem honrado por causa de um acidente. Rodrigo tentava não ler os comentários, mas era difícil. Cada palavra de apoio aquecia o peito. Cada ataque doía como uma facada. O Valdemar, por sua vez, não ficou quieto. Deu entrevista para uma rádio local, se defendendo. Disse que o touro era manso, que nunca tinha dado problema, que tudo não passava de um mal-entendido. Disse que Rodrigo estava tentando arrancar dinheiro dele, que era tudo uma armação. Falou com aquela voz firme, cheia de autoridade, do jeito que homens ricos falam quando acham que estão acima de qualquer questionamento. Muita gente acreditou nele, mas a investigação do Ministério Público não parou. Doutora Cláudia era meticulosa. Ela juntou mais provas, ouviu mais testemunhas, cruzou informações, e quanto mais ela investigava, mais irregularidades encontrava. O touro não tinha só histórico de agressividade, tinha também problemas nos documentos sanitários, e não era o único animal da fazenda com pendências. 2 semanas depois da matéria, doutora Cláudia ligou para Rodrigo. Conseguimos o suficiente. Vou oferecer denúncia contra o Valdemar. Ele vai responder por exposição de pessoas a perigo, falsificação de documentos e outras infrações. E tem mais. A Justiça do Trabalho pode te ajudar com a demissão. Você foi demitido por retaliação. Isso é ilegal. Rodrigo sentiu um alívio enorme, mas também um cansaço profundo. Estava exausto de brigar, de se defender, de carregar tudo sozinho. E quanto tempo isso vai levar? Meses, talvez mais.
Mas você não está sozinho, Rodrigo. Tem muita gente do seu lado agora. Ela tinha razão. Depois da matéria, pessoas começaram a aparecer. Gente oferecendo ajuda. Um advogado trabalhista se ofereceu para representar Rodrigo de graça. Uma vaquinha online foi criada para ajudar com as despesas enquanto ele procurava outro emprego. Vizinhos levavam comida, ofereciam ajuda com o Miguel. Até desconhecidos mandavam mensagens de apoio. Rodrigo nunca tinha se sentido tão amparado e, ao mesmo tempo, nunca tinha se sentido tão vulnerável. Mas a batalha estava longe de terminar. Uma noite, Rodrigo estava deitado no sofá, Miguel já dormindo, quando ouviu um barulho na rua. Levantou, foi até a janela e viu um carro parado em frente à casa. Vidros escuros, motor ligado. Ficou ali por uns 5 minutos. Depois foi embora. Rodrigo sentiu um arrepio na espinha. Pode ter sido coincidência, pode ter sido paranoia, mas depois de tudo que tinha acontecido, ele não conseguia mais ignorar esses sinais. Ligou para a doutora Cláudia no dia seguinte. Contou sobre o carro. Ela levou a sério. Orientou ele a registrar um boletim de ocorrência, a ficar atento. Disse que ia pedir proteção se fosse necessário. Rodrigo fez o boletim, mas sabia que um papel não ia proteger ele e o Miguel se alguém realmente quisesse fazer alguma coisa. Naquela semana, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Toninho ligou. A voz dele estava trêmula. Rodrigo, preciso te contar uma coisa. Fui demitido. O Valdemar descobriu que fui eu que te passei as informações. E tem mais. Ele está processando todo mundo. Você, a jornalista, o jornal, diz que foi difamado, que perdeu contratos por causa da matéria. Está pedindo uma fortuna de indenização. Rodrigo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O processo de difamação caiu como uma bomba. Valdemar não estava só se defendendo. Ele estava atacando, e atacando com força. O advogado dele era conhecido, um dos melhores da região, especialista em proteger gente poderosa, o tipo de homem que cobrava por hora o que Rodrigo ganhava num mês inteiro. A ação era pesada. Valdemar alegava que a matéria tinha destruído sua reputação, que ele tinha perdido contratos milionários, que sua imagem estava arruinada. Pedia indenização de Rodrigo, de Beatriz, do jornal. Valores absurdos, impossíveis de pagar. Rodrigo leu a petição com as mãos tremendo. Cada parágrafo parecia uma ameaça, cada linha, uma tentativa de esmagar qualquer resistência. Beatriz ligou no mesmo dia. Rodrigo, não entra em pânico. Isso é estratégia. Ele quer te assustar. Quer que você desista, que se retrate, que peça desculpas publicamente. Mas a gente não vai fazer isso. A matéria é verdadeira. Tudo que eu escrevi tem prova. Ele não vai ganhar. Rodrigo queria acreditar, mas o medo era maior que a razão. E se ele ganhar? Eu não tenho dinheiro para pagar isso, Beatriz. Vou perder tudo. A casa, tudo. Ele não vai ganhar. Confia em mim. Mas confiar era difícil quando o mundo inteiro parecia estar desabando. O advogado trabalhista que tinha se oferecido para ajudar Rodrigo com a demissão também assumiu a defesa no processo de difamação. Seu nome era Dr. Henrique, homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, jeito calmo, mas firme. Ele sentou com Rodrigo, explicou cada passo, cada possibilidade. Valdemar está usando o processo como arma. Ele sabe que você não tem recursos. Ele quer te quebrar psicologicamente. Mas a verdade está do nosso lado. E verdade, no final, pesa mais que dinheiro. Rodrigo queria acreditar nisso, mas já tinha visto dinheiro vencer verdade tantas vezes. Enquanto isso, a pressão só aumentava. Rodrigo começou a receber mensagens estranhas, ligações de números desconhecidos, gente perguntando se ele não queria resolver as coisas de forma amigável, ofertas veladas, ameaças disfarçadas de conselhos. Uma tarde, Rodrigo estava buscando Miguel na escola quando um homem se aproximou. Terno escuro, óculos de sol, postura intimidadora. Rodrigo, quem é você? Alguém que quer te ajudar. O Valdemar é um homem razoável. Ele não quer destruir você. Só quer que você reconheça que exagerou, que peça desculpas, que retire a denúncia. Faz isso e ele retira o processo. Você volta para sua vida. Simples assim. Rodrigo sentiu a raiva subir. Eu não exagerei. Eu protegi meu filho. E não vou pedir desculpas por isso. O homem sorriu. Um sorriso frio. Pensa bem, Rodrigo. Você tem um filho para criar. Não vale a pena perder tudo por orgulho. E foi embora. Rodrigo ficou ali parado, tremendo de raiva e medo. Pegou Miguel pela mão e voltou para casa em silêncio. Naquela noite, depois de colocar o menino para dormir, Rodrigo sentou na cozinha
e chorou. Chorou de cansaço, de medo, de solidão. Chorou porque não sabia mais se tinha forças para continuar. Mas no meio das lágrimas uma lembrança veio. A voz do Miguel naquele dia na feira, gritando de susto. O desespero nos olhos do filho. A sensação de impotência. E Rodrigo entendeu que não podia desistir. Não por ele, mas pelo Miguel. E por todas as outras crianças que poderiam estar em perigo se homens como Valdemar continuassem fazendo o que queriam sem consequência. Enxugou as lágrimas. Respirou fundo. E decidiu que ia aguentar. Não importava o quanto doesse. No dia seguinte, Dr. Henrique ligou com uma notícia. Rodrigo, a investigação do Ministério Público avançou. Eles encontraram mais irregularidades na fazenda do Valdemar. Trabalho análogo à escravidão. Funcionários sem registro. Condições degradantes. Isso é grande, muito grande. A Polícia Federal vai se envolver. Rodrigo sentiu uma mistura de alívio e tensão. As coisas estavam saindo do controle. Virando algo muito maior do que ele imaginava. Isso é bom ou ruim para mim? É bom, porque mostra que você não estava inventando nada, que o Valdemar não é a vítima que ele diz ser, mas também significa que ele vai lutar ainda mais. Homens assim não caem fácil. Rodrigo sabia disso. Mas agora não era mais só sobre ele. Era sobre justiça, de verdade. 2 semanas depois, a Polícia Federal fez uma operação na fazenda. Imagens vazaram. Trabalhadores em situação precária, alojamentos sem condições, documentos falsificados. A imprensa cobriu tudo. O nome de Valdemar estava em todos os jornais. Mas agora, não como vítima, como investigado, a opinião pública começou a virar. Gente que antes defendia o fazendeiro agora questionava. Gente que duvidava de Rodrigo agora pedia desculpas. Mas Valdemar não recuou. Pelo contrário, intensificou os ataques, deu mais entrevistas, contratou uma assessoria de imprensa, tentou controlar a narrativa, e Rodrigo continuou firme, porque agora ele não estava mais sozinho. A audiência do processo trabalhista foi marcada. Rodrigo ia finalmente ter a chance de falar, oficialmente, sobre tudo o que tinha acontecido, sobre a demissão injusta, sobre a perseguição, sobre o medo, doutor. Henrique preparou tudo com cuidado. Juntou provas, organizou documentos, ensaiou perguntas. Rodrigo estava nervoso, mas determinado. No dia da audiência, ele acordou cedo. Vestiu a melhor roupa que tinha. Uma calça social meio desbotada, uma camisa branca passada com capricho. Não era muito, mas era o que ele podia oferecer. Dignidade. Miguel ficou com a vizinha. Rodrigo beijou a testa do filho antes de sair. Pai vai resolver umas coisas, tá bom? Quando eu voltar, a gente vai comer pizza. Pizza de verdade? De verdade, o menino sorriu. E aquele sorriso deu força para Rodrigo enfrentar o que vinha pela frente. O fórum era um prédio antigo, com corredores longos e cheiro de papel velho. Rodrigo entrou na sala de audiências e sentiu o estômago apertar. Do outro lado, Valdemar estava sentado, impecável. Terno sob medida, postura relaxada, como se aquilo tudo fosse apenas um incômodo passageiro. Os advogados dele eram 3, todos com pastas de couro, relógios caros, ar de superioridade. Rodrigo tinha o Dr. Henrique, e a verdade. A juíza entrou, uma mulher de meia idade, expressão séria, olhar atento. Ela cumprimentou todos, pediu que sentassem, e começou. A defesa de Valdemar falou primeiro. Argumentou que a demissão tinha sido por justa causa, que Rodrigo tinha abandonado o posto de trabalho, que tinha agido de forma irresponsável, que tinha difamado o patrão publicamente. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, as mãos suadas, o coração acelerado. Quando foi a vez do Dr. Henrique, ele se levantou com calma, apresentou os fatos, a situação de perigo, a reação instintiva de um pai, a ausência de qualquer advertência prévia, a demissão sumária, sem diálogo, sem chance de defesa. E então chamou Rodrigo para depor. Rodrigo levantou, foi até a frente, jurou dizer a verdade e começou a falar. Contou sobre o dia na feira, sobre o susto do Miguel, sobre o desespero de ver o filho em perigo, sobre a decisão de proteger a criança, mesmo sabendo que podia custar caro. Eu não abandonei meu trabalho por mal, eu protegi meu filho, qualquer pai faria o mesmo, e fui demitido por isso, não porque eu fiz algo errado, mas porque o patrão não gostou que eu denunciei. A voz dele tremia, mas era firme, verdadeira. A juíza fez algumas perguntas. Rodrigo respondeu todas, sem hesitar, sem inventar.
apenas contando o que tinha acontecido. Quando terminou, ele voltou para o lugar. Dr. Henrique colocou a mão no ombro dele, num gesto de apoio. Então foi a vez de Valdemar depor. Ele subiu com confiança. Falou com voz calma, controlada. Disse que Rodrigo era um bom funcionário, mas que tinha agido de forma impulsiva, que tinha abandonado o trabalho sem avisar, que tinha causado prejuízo, que a demissão tinha sido uma decisão difícil, mas necessária. Mentiu com a maior naturalidade do mundo. Dr. Henrique fez as perguntas. Valdemar desviou, contornou, respondeu sem responder. Era experiente, sabia como se proteger. Mas então o advogado puxou um documento. Um registro de ponto. Mostrou que Rodrigo nunca tinha faltado antes, que sempre tinha sido pontual, dedicado, responsável, que a única falta tinha sido justamente no dia do incidente. E o senhor não achou estranho? Um funcionário exemplar de repente abandona o posto? Não tentou entender o motivo? Valdemar hesitou, só por um segundo, mas hesitou. Eu tentei conversar, mas ele já tinha saído. Mas o senhor não ligou para ele? Não mandou mensagem? Não tentou saber o que tinha acontecido antes de demitir? Silêncio. Não. Dr. Henrique deixou a resposta pairar no ar. Pesada. Reveladora. A audiência terminou. A juíza disse que analisaria tudo e daria a sentença em algumas semanas. Rodrigo saiu de lá exausto, mas com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, ele sentiu que tinha sido ouvido. De verdade. Doutor. Henrique caminhou com ele até a saída. Você se saiu bem. Muito bem, agora é para esperar. E se ela não acreditar em mim? Ela vai. Eu vi o jeito que ela olhou para você e o jeito que ela olhou para ele. Confia. Rodrigo queria confiar e pela primeira vez conseguiu. Voltou para casa, pegou o Miguel e foram comer pizza. De verdade, como tinha prometido. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo dormiu em paz. As semanas que se seguiram foram de ansiedade. Rodrigo tentava manter a rotina, cuidar do Miguel, procurar trabalho, mas a cabeça dele estava sempre voltando para a audiência, para o que tinha sido dito, para o que podia acontecer. Dr. Henrique ligava de vez em quando, só para dar apoio. Dizia que essas coisas demoravam mesmo, que era normal, mas a espera corroía por dentro. Rodrigo tinha medo, medo de perder, medo de que tudo aquilo tivesse sido em vão, medo de que Valdemar, com todo o poder dele, conseguisse sair ileso mais uma vez. Mas tinha também uma coisa nova crescendo dentro dele. Algo que ele não sentia há muito tempo. Esperança. Porque pela primeira vez ele tinha lutado, tinha enfrentado, tinha olhado nos olhos de quem o humilhou e dito: não, você não vai me calar. E isso, independente do resultado, já era uma vitória. Até que numa tarde de quinta-feira, o telefone tocou. Era Dr. Henrique. Rodrigo! Saiu a sentença. O coração dele disparou. E você ganhou. Rodrigo ficou em silêncio. Não conseguiu processar de imediato. Ganhou? Ganhou. A juíza reconheceu que a demissão foi injusta. Determinou que a empresa pague todas as verbas rescisórias, aviso prévio, FGTS, multa e ainda uma indenização por danos morais. Rodrigo, você ganhou. As pernas dele fraquejaram. Ele sentou no chão da cozinha, o telefone ainda na mão, e começou a chorar. Não era só o dinheiro. Era a justiça. Era o reconhecimento. Era alguém finalmente dizendo: você estava certo. Você não era o problema. Você foi vítima. Obrigado, doutor. Obrigado. Você que lutou, Rodrigo. Você que teve coragem. Agora é só esperar o pagamento. Pode demorar um pouco, mas vai sair. Quando desligou, Rodrigo ficou ali, sentado no chão, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Miguel apareceu na porta e assustado. Pai, tá tudo bem? Rodrigo abriu os braços. O menino correu e se jogou neles. Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem. A notícia da sentença se espalhou rápido. Dona Célia foi a primeira a aparecer com um bolo. Depois vieram outros vizinhos, gente que tinha acompanhado a luta dele de longe, torcendo em silêncio. E no meio daquela pequena celebração, Rodrigo percebeu uma coisa. Ele não estava sozinho, nunca tinha estado. Tinha gente boa ao redor dele, gente que acreditava, gente que se importava. Mas a história não tinha terminado, porque Valdemar não aceitou a derrota de bom grado. Ele recorreu da sentença, tentou arrastar o processo, tentou adiar o pagamento. Usou todos os recursos que o dinheiro dele permitia.
Mas Dr. Henrique estava preparado. Rebateu cada recurso, apresentou cada contra-argumento e meses depois o tribunal manteve a decisão. Valdemar teria que pagar. Não tinha mais para onde correr. Quando o dinheiro finalmente caiu na conta de Rodrigo, ele ficou olhando para o extrato sem acreditar. Era mais do que ele tinha ganhado em anos de trabalho. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para recomeçar. A primeira coisa que ele fez foi pagar as dívidas. Depois comprou roupas novas para o Miguel, sapatos que serviam, material escolar de qualidade. E pela primeira vez em muito tempo encheu a geladeira. Mas o mais importante não era o dinheiro, era o que aquilo representava. Rodrigo tinha enfrentado um homem poderoso, tinha lutado contra a injustiça e tinha vencido. Não porque era mais forte, não porque tinha mais recursos, mas porque tinha razão e porque não desistiu. E isso mudou algo dentro dele, algo profundo. Ele não era mais o homem quebrado que tinha sido demitido naquela manhã. Não era mais o pai desesperado que não sabia como alimentar o filho. Ele era alguém que tinha lutado e vencido, e ninguém podia tirar isso dele. Com a vida um pouco mais estável, Rodrigo conseguiu finalmente respirar. Arrumou um emprego novo numa empresa menor, mas honesta. O salário não era grande, mas era digno. E o mais importante, ele era tratado com respeito. Miguel voltou a sorrir mais, a ter amigos, a brincar sem aquele peso nos ombros. A infância dele, que tinha sido roubada por meses de aperto e angústia, começava a voltar. E Rodrigo, pela primeira vez em muito tempo, conseguia dormir em paz. Mas a história de Valdemar tomou um rumo que ninguém esperava, porque a sentença contra ele não passou despercebida. Outros ex-funcionários da empresa começaram a aparecer. Gente que tinha sido demitida da mesma forma. Gente que tinha sido humilhada, explorada, descartada. E todos eles tinham a mesma história. Valdemar os tratava como lixo, pagava menos do que devia, inventava desculpas para não pagar direitos, e quando alguém reclamava, era demitido na hora, sem explicação, sem respeito. Dr. Henrique começou a receber ligações, mensagens, gente pedindo ajuda, querendo processar também, e ele topou. Em poucos meses, Valdemar estava enfrentando não um, mas 10 processos trabalhistas, todos com o mesmo padrão, todos provando a mesma coisa. Ele era um patrão abusivo que explorava quem dependia dele. A empresa começou a sangrar dinheiro. As condenações se acumulavam. A reputação dele, que já não era das melhores, despencou de vez. Fornecedores começaram a cortar relações. Clientes sumiram. Funcionários pediram demissão. E Valdemar, que sempre se achou intocável, viu o império dele desmoronar. Rodrigo acompanhava tudo de longe, sem prazer, mas com uma sensação estranha de justiça. Não era vingança, era consequência. Valdemar estava colhendo exatamente o que tinha plantado. E então, quase um ano depois da sentença, Rodrigo recebeu uma ligação inesperada. Era de um número desconhecido. Ele atendeu com cautela. Alô?